Fala, povo de Deus, estamos aqui começando mais um podcast da Paz Lagoa. É muito bom usar esse meio para levar a palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, Solange. Seja bem-vinda, Sol. Obrigada. Ô Sol, eu queria que tu se apresentasse mais, falasse de tu, para as pessoas conhecerem. Esse podcast ele tem muito a pegada das pessoas da igreja poder conhecer um pouco você, sua história, sua vida, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre tu, né? Sobre tua vida. Antes de qualquer coisa, falar sobre você. Depois você pode falar do marido, do filho, das coisas, pode falar de tudo. Vamos lá. Eu sou Solange Sodré, casada com Sérgio, mãe de Leonardo Sodré. Sou casada há 30 anos, 31 por aí, e sou feliz, né, com minha família. Acredito que o Senhor ele vem restaurando dia a dia nossa comunhão, nossa convivência, e cada vez mais eu tenho visto a minha família como um presente de Deus. Amém, amém. Fala um pouco de tu antes, assim, de se converter, um pouco da tua história, assim, pra gente conhecer. Sim. Bem, eu conheci Sérgio numa praia. Eu costumava ir nesse lugar sempre, né, durante a semana, e eu era justamente na minha folga, que se dava a uma vez na semana. Nesse tempo eu trabalhava num salão de beleza e eu dividia minha residência com outras pessoas, outras moças do interior, era bem comum. E aí conheci Sérgio, começamos uma paquera, mas ele tinha uma outra pessoa, e aí eu, né, botei um checkmate. Quando a coisa engrossou, eu disse, escolha aí, não dá para continuar assim. E aí a coisa funcionou de um jeito que depois a gente foi morar junto, e depois, quando eu me converti, Deus praticamente nos intimou a casarmos. Mas aí... Eu lembro que demorou bastante, né? Demorou. Foi uns 20 anos para vocês... Sim. Foi por aí, foi uns 17, 20 anos, eu lembro. Mais ou menos isso. E aí o casamento chegou, porque até então eu não tinha um sonho de casar, de ver Grinalda, essas coisas todas. Mas com a minha conversão, eu fui vendo, né, de Deus essa necessidade, né, diante de Deus mesmo, casar e fazer todo esse cenário, essa história e tal. E assim, foi muito bom isso. Que bom. Como é pra tu, Sol, ver assim um pouco da tua história, né? Eu queria que tu fizesse uma leitura agora, um pouco da tua história, o que tu passou, o que tu viu, né? Até às vezes a forma como a gente começa, né? Tu dissesse aí, começou o namoro, Sérgio. Como é que tu vê hoje esse processo de Deus na tua vida, assim? Essa leitura que tu faz de, um exemplo, eu vim de uma estrutura extremamente solúvel, sem nenhum tipo de consistência, base, para depois vir a ter uma família, um lar, uma casa. Como é que tu vê essa restauração de Deus na tua vida? Na verdade, eu vejo Deus desde o início. Desde o início, antes de eu conhecê-lo, antes de eu saber quem era Deus, eu pude ver as pegadas dele na minha vida. Eu venho de um histórico bastante tumultuado. Eu não conheci meus pais, não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Vivi por vários lares, né? Vários lares adotivos. E eu era muito, muito assustada. Eu era muito assustada, muito medrosa, vivia me escondendo, porque eu tinha a ideia de que as pessoas eram ruins, as pessoas eram malvadas, as pessoas eram, vamos dizer assim, queriam ser o mal. E quando queriam alguma coisa boa, tinha um preço. E eu não sabia que preço era esse. Então, é como se, na dúvida, eu preferisse me esconder. E aí, nesse cenário, eu vivi trabalhando como doméstica, como babá, como várias coisas, dependendo do tempo, né, e da necessidade. Nunca era sobre dinheiro, porque eu não sabia avaliar quanto eu merecia. Então, se uma pessoa, ela
tivesse uma casa para dormir, né? Uma cama para dormir, ela tivesse uma refeição, estava ótimo. Então, se chegasse algo Era um mais... instinto de sobrevivência mesmo. Sim, sobrevivência. Eu lembro que várias vezes, épocas de Natal, tudo, eu escolhia dormir. Eu ia dormir porque eu não sentia falta da festividade que estava à minha volta. E como eu era uma pessoa, vamos dizer assim, ou babá ou doméstica, eu estava nesse cenário, então as pessoas não me pagavam, eu não tinha férias, eu não tinha os direitos que uma pessoa que trabalha tem, e também eu não tinha roupas. Então o máximo que eu ganhava era uma roupa usada, mas de bom estado, e só. E aí eu percebi, não na época eu não percebia isso, eu vim notar que isso era uma fuga depois da minha conversão. Foi que eu vi que ao ir dormir, ao me isolar, era uma defesa para não sentir o que eu precisava, entendeu? É como se, para não sentir falta daquilo que eu precisava, que era uma família, que era um lar. Que era comemorar esses tempos tão importantes, né? Aniversário, datas, né, comuns de uma criança. Isso durou a minha vida toda. Desde que eu me entendi de gente. E dentro desse cenário, que não era só um cenário hostil, no sentido da falta, mas era também um cenário hostil em tentar se esconder, ao ponto de agressões, tanto verbais como tentar mesmo estupro, toque, essas coisas, né? Então, entendi. Era realmente uma selva. Entendi. Sabe uma coisa que eu vejo assim, quando a gente vê um pouco da graça e da misericórdia de Deus, né? A gente costuma... eu mesmo, quando faço uma leitura assim na minha vida, eu vejo que, tipo... essas ausências, esses desamparos, né, que a gente enfrenta, porque isso é desamparo. Então você, como é comum a qualquer ser humano, essa necessidade de ser suprido, né? Todo mundo quer ser suprido, todo mundo quer se sentir amado, sentir que tem alguém que realmente se importa com você sem esperar nada em troca. Então essas necessidades são reais, né? E às vezes, quando eu visito assim a minha história, eu vejo que às vezes esses traumas da infância, essas faltas, elas meio que são marcas que ficam lá, né, na nossa identidade, né? E a gente trabalhar isso constantemente em Deus, né? Para não vir a ser escravo disso. Sim, né? Porque depois a gente tá, um exemplo, buscando essas necessidades em pessoas, em coisas, em posições, em cargos, em realizações, em muitas coisas. Ou até... aqueles que nos amam de perto, a gente exige demais, mas essa falta nossa, ela não pode ser suprida nunca por alguém, né? É sempre por Deus, né? Que é capaz de tudo. E com isso também, o ser humano, ele naturalmente, ele tem o ideal de vida, ele tem o ideal de família, ele idealiza uma família, a família perfeita, a família doriana, né? Como havia esse comercial. Então, dentro desse parâmetro, é natural que você busque essa falta é lícita, não é algo desnecessário, é necessário, mas muitas vezes esse sentido de idealização de família ou de algo perfeito, ele traz um preço, e esse preço às vezes é muito caro, né? E outra coisa, o ser humano, ele cria expectativa nesse ideal de mundo. E essa expectativa, ela é baseada em pessoas ou em coisas. E as coisas, tem cobranças que você faz com você mesmo, né? E as pessoas ou as coisas, ela não são perfeitas. Então, esse ideal nunca vai ser suprido. Amém. Agora, pessoal, fala um pouquinho assim sobre... Deu pra gente conhecer um pouco. Claro que você pode voltar pra sua história, alguma coisa pra tentar... Mas fala um pouco da tua conversão, quando de fato você aceita Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida e você começa a reparar, né, essas coisas assim. Eu sei que esse processo vai acabar nunca, né? Não. Ainda a gente se conhece muito bem, então quando você me conta a sua história,
pra mim, eu sei, eu já consigo identificar algumas coisas, né? Assim, a gente já consegue identificar algumas coisas. Então, mas fala um pouquinho como tem sido para você viver essa conversão, viver esse tempo novo em família, e como você tem visto as áreas que Jesus tem trabalhado mais fortemente em algumas estações que você lembra, porque às vezes Deus vai parar de trabalhar nunca, né? Numa estação ele está trabalhando isso, na outra ele vai trabalhar aquilo, na outra pode voltar uma coisa que a gente achava que estava resolvido, não está, né? E ele vai continuando a obra dele para que a gente cresça a imagem dele, né? Verdade. A minha conversão, ela se deu na minha própria família. O primeiro a se converter foi Sérgio. E eu era uma pessoa muito dura, muito ríspida, não era fácil, eu não era fácil. E eu acho que essa dificuldade vinha dessas dores, né, dessas feridas. Então, quando ele me falava de Jesus, desse amor, né, eu duvidava, porque eu a vida toda... Nunca viu isso? Nunca vi um amor de graça, um amor que não quer nada em troca. Para mim era história. E aí, nessa conversão dele, eu tentava sempre ficar de fora. E ele era o que ia para a igreja. Nesse tempo, meu filho, com a idade de 4 para 5 anos, ele era uma criança totalmente diferente. Diferente no sentido de apaziguadora, amorosa. E eu, né, como toda mãe, eu era apaixonada. E um dia eu me peguei... pensando em Deus, não em Jesus, porque eu pensava, eu vou direto para o Pai. E aí eu senti aquele desejo de agradecer a Deus por ele ser uma criança boa, uma criança que me fazia tão feliz. Nessa época surgiu um movimento que temos na nossa igreja, que foi o Concílio, e eu lembro que eu tinha ido passear, né, com os meus animais. E do nada eu senti um vento bem forte, um vento que as árvores pareciam que iam tombar. E aí me veio, por que você não faz o cursilho? E foi uma coisa tão sobrenatural que eu na mesma hora eu disse, porque eu não faço? Então eu só fiz concordar. Então eu lembro que eu voltei para Sérgio, né? Voltei para ele, onde ele estava, cheguei até ele e disse que eu tinha uma novidade. Eu lembro que ele ficou tão feliz que ele chorou, porque ele é bem emotivo, e ele chorou, assim, de alegria e tal. E foi no concílio que eu vi esse amor sobrenatural que realmente existe e que dá sem cobrar nada. Amém. Amém. Às vezes a gente tá tão quebrado, né, com a vida que a gente não se abre para essa realidade de Deus, né? Essa resistência de... Eu acho que a maior resistência que a gente tem é se deixar ser amado, né, por Deus, assim. Acho que é a maior resistência. Porque, na verdade, é o que a gente precisa. A gente não precisa mais de nada. Tem muita gente que tem focos, né, em outras coisas e essas coisas às vezes tomam tanto sua atenção que às vezes cativam tanto você que você fica preso, sei lá, a uma crise financeira, uma crise no relacionamento e eu fico ali focado naquilo ali e eu não consigo desfrutar e deixar-se ser amado por Deus, né? Sim, sim. Mas fala aí só também sobre essa questão assim. Eu lembro muito dessa época, né? De Leozinho. Leozinho sempre foi muito iluminado, né? Ele era chamado lá na frente, o bispo chamava Leozinho para orar, e ele ia lá na frente e orava por todo mundo. Sempre foi uma criança muito pastorzinho, não sei o quê. Quem sabe, né? Só um dia. Quem sabe? Mas fala sobre essa questão de tu ir vivendo esse dia a dia, assim. Eu sei que não foi um dia pro outro, né? Que você mudou e tal. Mas você foi pro cursilho, chegou, viu, como foi essas mudanças aos poucos aí? Bem, foi difícil, mas eu literalmente voltei apaixonada. Eu voltei crendo que esse amor é possível, o amor que eu... Na verdade, todo vazio que eu tinha, no final de semana, foi que metade preenchida. E eu me senti amada. Eu acho que esse era o grande boom da minha vida. Me senti desejada, me senti querida, acreditar que alguém se importava comigo. E no cursilho a gente tem um pouco, né? A gente passeia um pouco por essa história. Então, quando eu voltei já assim, louca por Jesus. Louca, completamente louca. E engraçado que
eu acredito que eu tô correndo atrás dele até hoje. Tipo assim, eu peguei uma velocidade rápida mesmo, né? De querer tudo que ele tinha, fominha pela palavra, o que a palavra dizia a meu respeito, o que a palavra dizia sobre as pessoas, quem era esse Jesus, por que ele precisou morrer. Primeiro vem aquela tristeza, porque tinha que ser assim. Depois eu vi que realmente era preciso ser assim para dar conta, né, da humanidade. E foi isso. E até hoje eu sou, assim, apaixonada. É amor puro mesmo. Amém. Vê só, eu tava até pensando aqui agora como tua história ela meio se conecta com essa igreja, né? Porque de alguma forma foi uma célula aqui da Lagoa, né? Que eu lembro até, me corrija assim, mas eu lembro até que o pessoal levou sax, levou não sei o que pro shopping, trabalhava num salão lá, fizeram a célula toda lá, né, e Solange dura, que nem uma pedra, e a igreja sempre orando, intercedendo para tu poder fazer o concílio. Eu acredito que quando tu fizesse o concílio, o Sérgio chorou, porque realmente era uma causa dele já há muito tempo na célula, né, e Sérgio estava sempre lá, você com raiva, o que é que esse cara tá fazendo longe de mim, né, que ele não tá aqui, sim. né, e... O carro cheio de crente iam me buscar no trabalho, e eu digo, essas crentes, uma hora dessa, isso não é de Deus. A visão julgadora, que é normal. De não acreditar muito nas pessoas também, né, porque a gente... Por isso que eu digo, a gente não acreditar nas pessoas mostra muito a nossa fragilidade, sim, né? Sim. Mas fala um pouco só sobre essa questão de tu ver esse amor extravagante da comunidade, né? Porque foi um amor extravagante da comunidade. Por mais que você diga que foi uma experiência sobrenatural com Deus ali, mas houve uma experiência comunitária no sentido de interceder, de estar orando. Sérgio, e a gente conhece Sérgio, sabe que Sérgio fala mesmo, né? Sérgio fala mesmo. Então, eu lembro que Renata me falava assim, né, sobre tu, a história e tal. E eu ficava fascinado com isso, assim. Como foi tu se aproximar dessa comunidade também? Bem, eu posso dizer que eu devo tudo, né? A comunidade, ela foi a escada, ela foi o suporte, ela é tudo, continua sendo. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a comunidade, se não fossem os irmãos na fé, se não fossem as mulheres e os homens de valor que eu me espelhava, e eu via assim, eu via na palavra que havia homens, né, e mulheres fiéis ao Senhor, e eu queria aprender, eu queria descobrir o que é que aquelas mulheres tinham. Então, muitas vezes eu me espelhei nelas para me aproximar do Senhor, aprender mais da palavra, porque a palavra para mim, até então, era algo que eu via, mas eu não entendia direito, era tudo muito confuso. E eu lembro que eu me afeiçoava às mulheres da igreja. Era com elas que eu na minha mente, né, eu dizia, eu quero ser assim. Até eu perceber, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, até eu perceber que essas mulheres, elas eram falhas também. E aí vinha a decepção, e aí eu voltava, né, Senhor, me decepcionei, e aí o Senhor dizia, perfeito, só tem eu. Foi quando eu percebi que tudo apontava para Ele. Perfeito só Ele. Mas esse relacionamento com a igreja servia para lapidar minha identidade, mostrar que as pessoas são falhas e que a igreja é um hospital, não é o lugar perfeito, entendeu? Então, trocar ideias, trocar aprendizado, né? Ferro afiando ferro mesmo. Amém. E é muito bom ver essa história assim, porque Sol, ela fez parte da primeira célula, né, que a gente teve aqui em Biribeira, que depois foi para casa de Renatinha, depois foi para casa dela. Na casa dela chegou a ter também mais uma célula de casal, não sei se tu lembra, né, que a gente fazia lá, célula de casal e Renatinha. Depois a gente teve uma multiplicação da célula dela para a célula de Mônica e Rogério, que existe até hoje, né? Eu tive uma célula de adolescente, então você vê depois essa história... Jordão, se espalhou também no Jordão. Se espalhou no Jordão, a gente teve multiplicação, que hoje o grupo que está lá no Jordão, que é um grupo enorme lá no Jordão, começou
com a célula de sol, né? Com a andaluza, com tudo. Então faz parte dessa história aí. E a igreja continua andando, né? Sim. É como se a igreja ela não obedecesse à rédea nossa, né? Ela vai ganhando, pulverizando e ganhando a sua própria... Mas, Sol, fala um pouquinho da área que Deus tem atuado na tua vida, assim, tipo... Como a gente tem visto, assim, você se tornou uma mulher que tem investido muito nessa parte de oração, de cura. Fala um pouco como foi tu começar a identificar esse chamado para essa área aí bem específica, né? De você interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas. Como foi que tu foi descobrindo isso? Tudo começou logo no início da minha conversão. Existia um programa que se chamava Linha Direta, conduzido por Marcelo Rezende. E esse programa, ele tinha o intuito de descobrir pessoas que eram desaparecidas, crianças desaparecidas e tal. E eu lembro que eu adorava assistir esse programa. Só que muita gente reclamava, mas isso é violência, se espremer sai sangue. Mas eu tinha sede de justiça e eu me peguei orando, eu orava. Eu intercedia para que as crianças fossem achadas, para que houvesse justiça. E por muito tempo eu acompanhei esse programa com esse intuito. Então, foi muito engraçado porque enquanto na igreja eu procurava me identificar qual era o meu chamado, certo dia eu descobri dessa forma. Eu disse, o meu chamado é orar, eu gosto de orar. Então eu costumava dizer que Embora dependendo... que todo mundo tem que orar, né, gente? Sim, né? sim. Ele tá falando mas algo mais específico. Como eu entendia isso? Eu fazia mais ou menos assim. Se alguém me desafiasse, Sol, você tem que ficar o dia todo em tal função na igreja. E aí eu classificava, se eu tiver que ficar o dia todo na igreja orando, então meu coração aguentava, eu ficava. Eu aguentava passar o dia todo orando. Então era daí que eu identificava essa inclinação. Enquanto que outras atividades, outros ministérios na igreja, eu me enfadava logo. Entendeu? Então foi daí que eu percebi. Eu passar o dia todo estudando, pra mim não é uma grande dificuldade. Pronto. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas fala mais assim, tipo, aí tu foi descobrindo essa sede. É um pouco da tua história, né? Tipo, essa ausência, essa falta da família e tal. Mas fala um pouco assim, no sentido de como foi que tu foi aprimorando isso na igreja, ministerialmente falando? Como foi que tu foi crescendo nessa área? Como foi pra você, vamos dizer assim, investir na área de cura, de libertação, começar a cuidar de pessoas, essas experiências que tu foi vivendo? De novo, teve uma vez que na Igreja de Piedade deu início de um curso. Esse curso tinha a duração que era um curso de intercessão, era bem comum. Antes de eu entrar na igreja, o curso ele se dava em 4 anos. E depois ele teve uma duração de 1 ano. Quando eu entrei nesse curso, eu lembro que eu vinha de longe, né, de onde eu morava, para ele, e eu cheguei para Bel e eu disse assim, Bel, eu queria muito fazer esse curso, mas houve algumas dificuldades, eu não fiquei de fato nele. E aí ela disse assim, Sol, como Davi, que foi conduzido pequenininho, mas só chegou a ser rei na idade adulta, se você tiver esse dom, se for de Deus, não se preocupe. E aí eu desencuquei, passou um tempo, e houve de novo o curso, outras oportunidades, e aí eu entrei nesse curso, daí eu entrei nesse prolongado de 1 ano, e desde então não parei. Aí fui me viciando nos livros, todos os livros que falavam ou que nos educava a ser mais profundo no assunto, eu me dediquei, depois me dediquei à palestra, a viagens, tudo que relacionasse, que pudesse me aproximar mais disso, eu era Tu chegada. fizesse o curso da Bethel, né? Sim, também. sim. Como fiz foi o a curso, experiência, assim? O curso da Bethel vamos dizer, para mim, Sol,
eu posso dizer que ela consolidou a minha identidade em Cristo. Consolidou. Então, não que eu tivesse dificuldade ou tivesse alguma... Até porque tua base já foi muito boa, né? Mas ela consolidou. Então, se porventura houvesse algum borrão, ela foi delineada, ela foi marcada mesmo por esse tempo na Bethel, né? Então, e a partir da identidade, você se torna mais ainda o que Deus quer. Aí você flui nos dons, você flui no chamado, você flui no ministério, a partir da sua identidade firmada mesmo. Amém, glória a Deus por isso. Ô Sol, fala um pouquinho assim sobre a questão da tua experiência de estar vivendo agora, um exemplo, porque de alguma forma é algo que se expande, né? Você está ali no Ministério de Intercessão, Ministério de Cura, Bethel, aí você vai para uma avalanche. Como foi esse choque de realidades assim? Eu não vejo como um choque de realidade, eu vejo como uma soma, não que tudo que eu tenha aprendido tenha sido, eu tenha aprendido algo novo, não. De novo, foi como engrossar mais ainda o caldo. Eu vou dar um exemplo. A folha da lavanda, ela, se você cheirar só essa folhinha, ela não sai aroma, mas quando você amassa ela nas mãos, ela solta o aroma. Então, a avalanche fez isso. Amém. Ela engrossou mais tudo que Deus já vinha trabalhando. Então, foi uma soma, foi um acréscimo em tudo que eu já venho aprendendo, já venho nessa caminhada para repassar para a minha igreja, para a comunidade, para o mundo, porque não se trata de mim, se trata do que Deus está fazendo e do que Ele quer fazer através das nossas vidas. Amém. Mas é porque isso às vezes não é muito fácil para muita gente. Tem muita gente que costuma andar mais em extremos do que andar tendendo ao equilíbrio, né? Então, a pessoa, um exemplo, tá aqui na área de intercessão, aí daqui a pouco vive aquela gangorra, né? Aí, sabe quando a pessoa desce assim, aí ela... Agora eu tô na área do crítico, do questionador, entendeu? E fica nessa... e às vezes é muito difícil você ver as pessoas juntando isso aos pouquinhos, com maturidade, para tentar conduzir aqui. Claro que de vez em quando a gente tá crítico, de vez em quando a gente tá muito... né? Mas achar esse equilíbrio que é o desafio, entendeu? Porque às vezes... Até porque eu acho assim, que o conhecimento... ele necessariamente, se ele for maduro e saudável, vai levar você ao equilíbrio, né? Mas, infelizmente, a gente percebe... Eu vejo muita gente que eu admiro, assim, que eu vejo até num discurso, que a pessoa tem dificuldade de viver essa gangorra, entendeu? Então, pessoas que eu acho que são mestres por excelência, exemplos, inteligentíssimos, muito mais capazes do que eu, muito além disso, mas às vezes por viver nessa gangorra, ou às vezes a pessoa foi muito racional, assim, estudou muito, aí nunca se permitiu viver o outro do se deixar ser em Deus, né? Então aí fica esse desequilíbrio assim, e eu vejo muito as dificuldades que as pessoas têm de manter o afeto, o amor, o carinho por Deus, assim, entendeu? Essa dificuldade de viver os dois extremos dentro, tendendo a encontrar o próprio Jesus, né? Entendi. Mas fala um pouquinho de tu só, assim, em relação a... Porque eu vejo que hoje tu tá caminhando para descobrir muita coisa ainda, né? Tem muita coisa que está sendo descoberta ainda. Mas fala para tu das experiências que tu tem tido, assim, de evangelismo, através do CAIS também, de evangelismo com pessoas trans, evangelismo com pessoas vulneráveis na prostituição. Fala um pouquinho sobre isso. Eu costumo pensar que em todo tempo isso já estava lá. Em todo tempo apontava para isso, para essa coisa da missão, dos perdidos. Eu sempre gostei quando a igreja se movimentava com algo que tinha que ter conversão. Eu sou apaixonada pelo pregar e a pessoa aceitar a primeira vez, né? E você vê Jesus atuando ali, aquela vida que
que era borrada, ter um norte, ter um alinhamento, né? Ter uma estrutura nova, descobrir o possível. Eu amo isso, levar o evangelho para a pessoa que está sem esperança, literalmente. Então, basicamente, há 8 anos, eu estava num movimento que chama-se Viva, e eu tive uma experiência fenomenal lá com Deus, que ele, em visão, me mostrava uma mão estendida para uma pessoa na rua. E eu, na época, fiquei bastante, assim, desesperada, porque eu achava que era para aquela época. Eu lembro que nesse dia vieram 2 versículos: como crerão se não tem quem pregue, e um outro que diz, um a um iam sendo salvos. Eu voltei do movimento enlouquecida, indo para a rua. Não sei se você recorda, mas a gente ainda chegou a fazer alguns trabalhos na rua como célula. A gente saía para levar comida, para cortar o cabelo do povo, fazia essas ações, recorda? Claro, orfanato. Isso. De idoso também, Também. Né? Então, eu vivia atirando, né? Vivia atirando porque eu achava que era de rua, eu sabia já, mas eu não... Ainda era imatura, vamos dizer assim. Vamos dizer não, com certeza. E o tempo passou, eu pensei, não, isso foi coisa da minha cabeça, não é? Isso foi uma viagem, não é pra mim. Mas aí guardei no meu coração e uma vez ou outra eu era lembrada, mas ficou lá no canto. E o ano passado, no estágio da faculdade, eu, de novo, né, perguntando a Deus qual estágio eu faria. E aí ele me intimou a fazer na Chores, que você vai, né, final de semana, na sexta-feira, visitar as pessoas com vulnerabilidade sexual. E quando eu fui umas 3 ou 4 vezes, em dado momento o Senhor me recordou aquela sua ação. E eu, do nada, tipo, é sobre isso, é para esse tempo, é agora, é para hoje. Amém. E aí eu lembro que eu fui para você, eu orei muito ainda, né, pedi confirmação, fui para você e foi quando você, né, disse, Sol, pode botar para frente. Sabe que eu fico fascinado com as coisas de Deus, assim? É que geralmente a igreja, ela é conduzida pelas vocações, né? Então, um exemplo, uma pessoa que tem um chamado desse, como você, de ter vivido uma experiência dessa, de ausência, desamparo, abusos, né? Abusos de todo tipo de ordem. Quando você vem a se converter, é como se Jesus dissesse o seguinte, ó, eu estou abrindo um novo caminho meu, né? Que vai passar por dentro de você. E esse novo caminho diz respeito não a você, mas diz respeito à obra que eu tenho através de você, que é acima de você, apesar de você e através de você. Então, e ele passa com o evangelho e a partir dali ele vai. Então, qual é o grande dificultador hoje? É a gente fazer as pessoas viverem isso na igreja, né? Sol está começando a viver isso, mas a partir do momento que Sol multiplicar isso, viver isso que Deus tem para ela, ela vai de alguma forma fazer com que o evangelho passe por dentro de outras pessoas e essas pessoas venham realizar. Por isso que eu quero fazer uma pergunta assim: aonde a igreja vai ir através da vocação de Sol? Porque não é sobre você. Sim, sim. É sobre o que Deus vai fazer dentro de um ministério, de algo que Deus abriu, né? De uma ferida que foi tratada e Deus pode usar. Um dos versículos que costuma me acompanhar e eu amo é aquele que diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, não é sobre Solange, como você bem pontuou. Não é sobre a minha vida. Eu acredito que nós devemos um encontro. Nós devemos um encontro das pessoas com Deus. Amém. Nós devemos isso.
porque é o máximo que a gente pode fazer, mas não se trata ao mesmo tempo de fazer, se trata de entender isso e de estar à disposição, estar disponível, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo, e como corpo, nós somos a voz, os braços, os pés. Então, onde isso vai dar, eu acredito que seja bom. Mas eu acredito também que o Senhor não nos dá totalmente uma visão ampla, porque se Ele der, eu acho que a gente talvez se assombre. Então eu sempre digo ao Senhor, Deus, me leve até onde eu aguentar. Eu não quero questionar, eu não quero entender, eu quero obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então, no que isso vai dar, eu só preciso me dispor. Eis-me aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo só. Porque tem uma coisa que a gente acredita muito, né? A gente acredita muito que quando as pessoas, elas passam a, de fato, multiplicar os seus dons, né? Ela não enterra eles, né? Então, tem muita gente com muito potencial, com história de vida com Deus. Mesmo que ele não tenha conhecido Deus ainda, mas a história passa, né, pela criação de Deus da vida daquela pessoa, tudo. E que a nosso marcar esse encontro dessas pessoas com Deus, como você falou, vai fazer com que elas vivenciem tudo aquilo que Deus tem para falar. Quer colocar mais alguma coisa só? Por mim, acho que... Eu queria colocar o seguinte, por muito tempo eu ouvi um ditado que dizia assim, feridas curadas, ministério aberto. Amém. E um certo dia, eu não discordo desse ditado, eu não discordo disso. Eu acrescento algo. Ferida curada, você adora o Senhor. É um núcleo de adoração a Ele. Porque tudo é sobre isso, sobre adorá-lo. Então, adorar não é só cantar louvores, mas adorá-lo com a minha vida, adorá-lo com tudo que eu acredito da parte dele. Então, a cura da minha alma, das feridas, ela reverberou nisso, em adoração. Então, essa qualidade de adoração, ela vem desse lugar. Amém. Desse lugar sem de distração. resgate. Resgate e sem distração, né? Exatamente. Sem nenhum tipo de distração. Foco total na adoração a Ele. Isso. Eu acho que foi o início, né? O início. O Éden foi formado, o ambiente, aquele cenário foi formado para haver uma adoração. Éden vem disso, né? Deleite, prazer. Muita gente, ela leva para um lado, mas o intuito era adorá-lo. Adorar o Criador ali. Né? Então, quando isso se perdeu, veio a queda. Mas quando em Jesus nós somos levantados dessa queda, a gente volta para a adoração, que Amém. É o princípio. Amém. Ser igreja, né? Ser corpo, ser templo do Espírito na adoração, né? Glória a Deus. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que Deus tenha falado muito com você através da vida de Sol. Eu queria agradecer, Solzinha. E até um próximo, né, podcast, até um próximo momento para a gente conversar sobre outros assuntos. Eu espero que Deus continue transformando sua vida, usando você e que Deus faça a boa obra. Que Ele começou e Ele vai terminar, Ele é fiel para terminar. Em nome de Jesus, amém.